Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo farei a resolução da questão número 3, nível 3, segunda fase, OBMEP 2024. O enunciado da questão diz o seguinte: um hexágono regular ABCDF tem lados de medida 1. Então temos a figura representativa. O hexágono tem lados de medida 1, então todos os lados do hexágono medem 1, sendo o hexágono regular. Um ponto P, então ponto P na figura, desloca-se na borda do hexágono a partir do vértice B. Então temos essa situação mostrada, vértice B, o ponto P se desloca sobre a borda do hexágono, passando pelos vértices C, D e E até chegar ao vértice F. Então a figura logo abaixo mostra essa situação, sai do vértice B, passa pelo vértice C, D, E e F. Esse é o deslocamento do ponto P. Seja x a distância percorrida pelo ponto P e f de x a área da região com vértice em P, A e outros vértices do hexágono pelos quais P já passou. A figura mostra alguma dessas regiões. Então a região f de x é a área representada pelo ponto P quando ele está entre o vértice E e F, e f de x quando o ponto P está entre os vértices B e C. O item A pede o seguinte: calcule f de 1. Observe que f de 1 significa uma unidade. Uma unidade é o lado do hexágono, ou seja, partindo do vértice B, o ponto P, percorrendo uma unidade, chegará ao vértice C. Então vamos representar a situação em uma figura que está sendo mostrada no vídeo, o lado do hexágono 1, criando agora o triângulo representativo. Vamos calcular a área referente a esse triângulo. Para calcular a área do triângulo, a fórmula é a seguinte: a área é igual a medida da base vezes a altura dividido por 2. Observe que vamos utilizar a base 1 e a altura vamos calcular utilizando o teorema de Pitágoras. Observe que o conceito de altura é o segmento perpendicular à base. Então, o segmento perpendicular será a base do triângulo retângulo, ou seja, a altura H. Para calcular H, vamos determinar o ângulo do vértice A. Observando o seguinte: o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, vamos representar o triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem 3 ângulos iguais a 60 graus. Então, vamos marcar 60 graus. Observe que aqui temos um ângulo reto entre o centro do hexágono e o ponto A, o vértice A. Já temos 60 graus. Para chegar a 90, 30 graus. Então, temos 30 graus no vértice A do triângulo retângulo. A hipotenusa desse triângulo retângulo será o lado do hexágono, que mede 1. Então, a hipotenusa 1. Portanto, para determinar o valor de H, basta calcular cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, consultando uma tabela trigonométrica, temos que cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Logo, a altura H será igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Aproveitando, vamos calcular agora o cateto oposto, que é o valor de seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual a meio. Iremos usar esse valor nos próximos itens. Então agora vamos substituir aqui na fórmula da área. Então a área é igual, a base é 1, a altura raiz quadrada de 3 dividido por 2. Dividimos tudo isso por 2. Então 1 vezes raiz quadrada de 3 será raiz quadrada de 3 dividido por 2, continua da mesma forma. Então teremos uma divisão de duas frações. Vamos interpretar que temos o número 1 abaixo do 2 da divisão. Então a área, divisão de fração, repetimos a primeira fração, mudamos o sinal para multiplicação e invertemos a fração que divide. Então 1 dividido por 2. Fazendo agora a multiplicação, temos raiz quadrada de 3 dividido por 4. 2 vezes 2, 4. Então a área, a resposta do item A, calcule f de 1, raiz quadrada de 3 dividido por 4, unidades de área. No item B, determine a expressão de f de x quando P se desloca no lado DE. Então, para resolver esse item, vamos utilizar essas duas figuras. A primeira figura, farei o preenchimento da área do ponto P percorrendo até o ponto D.
Então, fazendo a representação. Agora, na outra figura, a área referente o ponto P chegando até o ponto E. Então, preenchendo. Então, temos que calcular essas duas áreas para determinar a expressão. Então, observe que chegar ao ponto D significa duas unidades. Primeira referente ao segmento BC, depois ao segmento CD. Então, será f de 2. Então, vamos calcular essa área. Observe que é a metade da área do hexágono. Então, vamos utilizar o seguinte. A área do hexágono dividido por 2, que é a metade. Então, a área do hexágono, o hexágono é composto por 6 triângulos equiláteros, então será 6 vezes a fórmula da área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, multiplica a raiz quadrada de 3 dividido por 4. E vamos dividir tudo isso por 2. Então, substituindo L por 1, que é o lado do hexágono, então será 6 vezes 1 elevado ao quadrado, multiplica a raiz quadrada de 3, dividido por 4, tudo isso dividido por 2. Simplificamos 6 por 2 é 3 e 4 por 2, 2. Observe que teremos uma divisão por 2, então vou representar 2 como uma fração, colocando o denominador 1. Então, agora desenvolvendo, temos 3, multiplica 1 ao quadrado é 1, então 3 vezes 1, 3, 3 raiz quadrada de 3. Dividido por 2 na simplificação, e aqui já vamos inverter a fração, 1 dividido por 2. Então, o resultado final, 3 raiz quadrada de 3, dividido por 4. 2 vezes 2, 4. Portanto, f de 2, 3 raiz quadrada de 3, dividido por 4, unidades de área. Agora, vamos para a próxima figura, até o vértice E. Observe que o vértice E vai corresponder a f de 3, pois o ponto P irá percorrer 3 segmentos. Então, f de 3, vamos calcular. Observe que essa área, podemos utilizar a área calculada anteriormente da seguinte forma, criando um triângulo entre os vértices D, E e A. Vamos marcar a altura H e a base B. Então, calculando a área, base vezes altura, dividido por 2. Então, para determinar o valor da base, vamos retornar lá no item A. Observe que no item A, calculamos seno de 30 graus. Então, vamos utilizar esse valor, seno de 30 graus é meio, e aqui em cima, entre os segmentos C e D, também meio. Então, temos meio mais meio é igual a 1, mais 1, 2. Então, a base é igual a 2. Vamos calcular a altura já foi calculada também no item A. Observe que a altura é cosseno de 30 graus, ou seja, raiz quadrada de 3 dividido por 2. E dividimos tudo isso por 2. Então, simplificando, 2 com 2, vai restar raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 dividido por 2, essa área desse triângulo. Agora vamos adicionar o valor calculado para f de 2, que vai representar a área total da figura. Então, mais 3 raiz quadrada de 3 dividido por 4. Vamos somar agora, menor múltiplo comum é 4, então 4 dividido por 2 é 2, vezes raiz quadrada de 3, 2 raiz quadrada de 3. E aqui, 4 dividido por 4 é 1, multiplicamos pelo numerador 3 raiz quadrada de 3. Então, fazendo a soma, 2 mais 3, 5. 5 raiz quadrada de 3 dividido por 4. Essa é a resposta para f de 3. Então, 5 raiz quadrada de 3 dividido por 4, unidades de área. Agora, para determinar a expressão de f de x, vamos utilizar a seguinte propriedade. Observe que o ponto P, ao deslocar no segmento DE, existe uma proporcionalidade. É formado um triângulo. Então, utilizando o teorema de Tales, esse deslocamento é diretamente proporcional. Então, vamos utilizar a expressão y igual a x mais b. Então, conforme dito, vamos utilizar a expressão de uma equação do primeiro grau, pois existe proporcionalidade, y igual a x mais b. Vamos substituir esses dois valores na expressão e criar um sistema de equações. Então, a primeira expressão, y vai ser 5 raiz quadrada de 3 dividido por 4 é igual a multiplica x, x para f de 3 é 3. Então, a vezes 3 mais b. Agora, o outro resultado, 3 raiz quadrada de 3 dividido por 4 é igual a multiplica x, vale 2, mais b. Já temos o sistema. Vamos subtrair uma equação da outra.
Então, 5 raiz quadrada de 3 menos 3 raiz quadrada de 3 será 2. Então, 2 raiz quadrada de 3 dividido por 4 será igual 3a menos 2a será a. A seguir, mais b menos b é igual a 0. Simplificando 2 por 2 é 1, 4 por 2, 2. Portanto, a é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Determinamos o valor de a, vamos substituir o valor de a na equação e determinar o valor de b. Então, y igual ao valor de a, raiz quadrada de 3 dividido por 2, multiplica x mais b. Podemos escolher qualquer uma das expressões, qualquer um dos resultados. Então, vamos escolher f de 2, porque temos 2 na divisão, vai facilitar o cálculo. Então, 3 raiz quadrada de 3 dividido por 4 é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2 vezes x, x vale 2, mais b. Simplificando 2 e 2, vai restar somente raiz quadrada de 3. 3 raiz quadrada de 3 dividido por 4 é igual a raiz quadrada de 3 mais b. 3 raiz quadrada de 3 dividido por 4, mudamos raiz quadrada de 3 de lado na equação, menos raiz quadrada de 3 é igual a b. Menor múltiplo comum será 4. Então, repetimos 3 raiz quadrada de 3, aqui 4 dividido por 1 é 4, multiplicando por raiz quadrada de 3. Então, menos 4 raiz quadrada de 3 é igual a b. Então, portanto, b, fazendo a subtração, 3 menos 4 menos 1. Então, será menos raiz quadrada de 3 dividido por 4. Logo, já temos o coeficiente a, coeficiente b, substituindo na expressão y igual a x mais b, y podemos substituir por f de x, então f de x é igual ao coeficiente a, raiz quadrada de 3 dividido por 2, multiplica x, e agora o valor de b, menos raiz quadrada de 3 dividido por 4. Essa é a resposta do item B. E no item C, esboce abaixo o gráfico de f. Então, para esboçar o gráfico, precisamos saber o valor de x e f de x. Então, vamos transpor os valores encontrados. Então, x, f de 1, voltando lá no item A, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Depois, f de 2, determinamos no item B, que é 3 raiz quadrada de 3 dividido por 4. f de 3, também determinamos no item B, 5 raiz quadrada de 3 dividido por 4. E f de 4, que corresponde ao preenchimento completo do hexágono, que é 3 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, temos o valor de x, que está entre parênteses, 1, 2, 3 e 4, e f de x. Então, iniciando por f de 1, que corresponde a x igual a 1, f de x, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Observe que temos na marcação de f de x, raiz quadrada de 3. Porém, raiz quadrada de 3 para f de 1 está dividido por 4. Então, vamos dividir raiz quadrada de 3 em 4 partes, já está dividido. Então, vai corresponder a uma parte, é 1/4 de raiz quadrada de 3. Então, vamos marcar raiz quadrada de 3 dividido por 4. É a primeira linha tracejada horizontal. Marcamos o ponto de interseção de 1 com f de x. Agora vamos para f de 2. Então, f de 2, 3 raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, vai corresponder a 3/4 de raiz quadrada de 3. Então, 1, 2, 3. Então, vamos marcar 3 raiz quadrada de 3 dividido por 4. Vai corresponder à terceira linha tracejada horizontal. Marcando o ponto correspondente, f de 2, depois f de 3, 5 raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, será a quinta linha tracejada horizontal, de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos marcar. E agora o ponto correspondente a f de 3. E, por último, 3 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, observe que o denominador aqui é diferente, mas podemos fazer o seguinte, multiplicar numerador e denominador por 2, teremos um valor correspondente com o denominador 4. Então, 3 vezes 2, 6. 6 raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, será a sexta linha. Então, vamos marcar e o ponto correspondente. Agora, vamos interligar, começando de zero, pois o ponto P começa no ponto B, no vértice B, ou seja, a área será igual a zero. Então, temos que começar do zero e interligando os pontos até chegar a 4, que corresponde ao vértice F. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário.
Um abraço, até a próxima, tchau!